Oi gente, e aí, tudo bem? Hoje eu vou gravar outra aula aqui, um pouco diferente, né? Eu não fiz ainda esse tema, mas vou fazer agora. Sobre os ritos de passagem que nós normalmente atravessamos quando chegamos numa idade de maturidade, né? O que nós precisamos de fato trabalhar e desenvolver para que podemos chegar até aquela fase madura do ser, né? Para que nós possamos assumir certas responsabilidades, tanto com os outros quanto com nós mesmos, né? Então, existem certas etapas que nós passamos, na qual nos leva, por consequência, a esse caminho mais maduro, né? A esse caminho de maturidade. Então, quais seriam essas etapas, né? A primeira etapa é uma etapa onde não existe ainda a instrução, né? Onde não existe ainda a reflexão, onde não existe a troca nem o compartilhamento de nada. Então, nós podemos tomar como partido, né, a primeira etapa desses ritos de passagem como uma certa tristeza, né, um estado de tristeza, um estado de inércia, né. Eu acredito que a primeira etapa dos ritos de passagem é quando nós ainda não temos nenhum objetivo em mente, nenhum foco, nada que nos faça perseguir algo maior, né. Então nós pegamos aquela ansiedade e aquele vazio e não fazemos nada com isso, né? Então, essa é a primeira fase dos ritos de passagem, quando nós ainda não sabemos que vamos atravessar um rito de passagem para chegar até uma idade madura, né? Então, eu vou escrever aqui. Os ritos de passagem para a maturidade. Espero que dê para enxergar daí os ritos de passagem para a maturidade, né? Então, a primeira etapa, eu acredito que seria um estado de inércia, um estado de tristeza, né? Então, tristeza. Inércia. Então, o que exatamente nós podemos falar desse estado, né? É um desafio, no caso, porque normalmente quem não atravessou os outros ritos de passagem normalmente acredita que a tristeza e a inércia são perduradas para sempre. E nós nunca vamos nos sentir compreendidos por nada nem por ninguém. Que nós sempre vamos sentir aquelas emoções devastadoras e que assolam, né, a psique humana, né, por conta do sofrimento humano ser muito intenso, né. Então essa tristeza e essa inércia tendem quem está nessa etapa acredita que esse sentimento vai perdurar pela vida inteira, né, mas não necessariamente. Por que não vai durar, né? Porque a segunda etapa, que é onde o indivíduo ele se motiva, ele começa a criar uma motivação interna para buscar respostas, né? E a partir dessas respostas ele conseguir se elevar a um nível onde ele possa solucionar problemas também, igualmente, né? Tristeza e inércia de outras pessoas, ele consegue
já evoluir para uma outra etapa da maturidade, que é simplesmente solucionar o seu problema e, por consequência, solucionar o problema das outras pessoas que possuem esse mesmo problema, né? Que possuem esse mesmo problema. Então, digamos que os primeiros sinais de maturidade tendem a chegar com a instrução. Mas quando eu me refiro à instrução, não estou me referindo a ler muitos livros e absorver o conteúdo sem necessariamente pôr aquilo em prática. Eu estou me referindo à instrução no sentido de fazer as reflexões profundas acerca daqueles temas. Sempre quando eu me refiro à instrução e a estudo, a conhecimento, eu estou me referindo a colocar aquilo em prática e não somente o estudo propriamente dito de ler, de fazer muitas leituras e de não necessariamente usufruir daquilo, né, como se deveria usufruir, fazendo de fato reformas, tanto internas quanto externas, né, nos outros também que estão ao seu redor. Então a instrução ela surge com esse objetivo de fazer essas reformas. Né. Quando não há essas reformas, a instrução ela é meramente... ela se torna somente um entretenimento, digamos assim, um entretenimento um pouco vazio, né? Não zombando o entretenimento ele é positivo, né? E muitas vezes quando é construtivo, no caso. Então, o primeiro estado, né, a primeira etapa que o indivíduo atinge para sair desse estado é simplesmente buscar conhecimento, buscar a instrução, né? Buscar as verdades que não são faladas, né? Porque quando nós convivemos em sociedade, nós vivemos sob um véu, ou seja, né, existem muitas verdades que não são reveladas a nós, né, e que nós não temos consciência de que aquilo não está sendo nos revelado. Nós acreditamos que tal coisa se emerge, se nutre e se movimenta de uma forma aleatória ou arbitrária, mas na verdade tudo tem um sentido, tudo tem uma ordem pré-definida, né? Então quando nós vamos buscar essas verdades, nós conseguimos perceber essas certas verdades que já estão pré-definidas para nós, mas tudo que nos falta na verdade é o autoconhecimento, né? É o se conhecer, né? Porque nós não vamos conseguir compreender essas verdades a fundo, né, se nós não temos o autoconhecimento. Então o autoconhecimento ele precisa existir para que essas verdades possam ser penetradas dentro da pessoa, né? Então após a instrução existe uma camada mais profunda que emerge na pessoa, que é quando ele já se elevou, no caso ele já processou toda essa instrução em um nível de ser mais especializado, né? O indivíduo chegou a um nível especializado da instrução, né? Que poderíamos chamar de inteligência, né? Inteligência divina, sabedoria, né? Inteligência divina eu vou colocar, que é quando a questão da instrução já que é quando a questão da instrução já chegou em um nível onde ele foi ultraprocessado, né? Ele já foi mastigado demais e o indivíduo sente que aquela mastigação e aquela digestão das instruções chegou aonde deveria chegar. E é quando essa instrução normalmente se une ao mesmo patamar da inteligência divina.
que são as inteligências superiores que coordenam e ordenam o universo material. Porque no fundo, toda a instrução e todo o conhecimento que nós temos acesso no mundo material, ele veio de uma fonte, né, que foi a inteligência divina, né? Todas as teorias que grandes autores já criaram, né, todas as teorias surgiram e partiram da inteligência divina. E esses autores foram somente canais para a inteligência divina atuar, que gerou por conhecimento a instrução, que gerou por consequência o conhecimento, né, o conhecimento material que nós conhecemos, que nós temos acesso. Tudo isso partiu da inteligência divina. Então, a terceira etapa da maturidade é quando o indivíduo consegue perceber que nada está separado, toda a instrução e todo o conhecimento estão unidos, estão juntos, que é, no fundo, tudo que parte da inteligência divina, eu poderia dizer, né? Que é quando a pessoa chega num estado de êxtase profundo em tomar a percepção, né? Em tomar a visão de que, na verdade, todo o conhecimento que ele aprendeu na vida veio da inteligência divina, né? Então é muito importante que as pessoas percebam que essas coisas estão interligadas, né? E quando nós temos acesso a essa inteligência aqui específica, o estado de inércia ele se torna mais inútil, digamos assim, ele se torna, como é que eu posso dizer? Ele para de fazer tanto sentido como antes fazia, porque agora nós já descobrimos que o grau de instrução e de conhecimento advém daqui, né? Advém da fonte. Então, um caminho sempre leva ao outro, né? Então, não que a tristeza ela vá se dissipar quando o indivíduo chega a um nível de maturidade profundo aqui, na terceira, mas que essa tristeza se durava, por exemplo, um dia, né? Quando o indivíduo ele já tem acesso à terceira etapa da inteligência divina, a tristeza que antes ele sentia da primeira etapa diminui para, por exemplo, 4 horas, né? Então, assim, antes dele chegar nesse nível da inteligência divina, ele mantinha um dia de tristeza e de inércia. Quando ele já tem acesso à inteligência divina, né, ele já ultrapassou essas 3 etapas, ele já, pelo menos, quando ele volta para a primeira etapa da tristeza e da inércia, porque tudo é cíclico, né? Então nós tendemos a voltar para o primeiro estado, queremos ou não, né? A gente sempre acaba voltando para o primeiro estado, mesmo que a gente já tenha chegado no terceiro. Mas quando nós retornamos para o estado de inércia e de tristeza, nós vemos que a medida, né, a intensidade e o tempo diminuiu, né? Agora, por exemplo, o indivíduo se mantém na tristeza e na inércia durante 4 horas, que antes era um dia, né? Então percebam como cada volta que nós damos, sempre quando nós atingimos uma etapa, um grau, nós tendemos a olhar para aquela coisa de uma outra maneira, nós tendemos a olhar para aquela coisa de uma outra forma, né? Então, não existe necessariamente, digamos que um sair daquilo, né? Um se livrar, um fugir, né? A fuga ela é irracional, porque nós sempre vamos voltar para o mesmo estado que nós chegamos, né? Por exemplo, uma pessoa tem tendências a se culpar muito pelo sentimento das outras pessoas, né? Por exemplo, ser uma pessoa muito responsável, mesmo que ela consiga ser menos, ela vai chegar num estado de novo que ela vai voltar toda aquela intensidade da responsabilidade vai retornar para ela de novo, que é normalmente esse estado, né? Que é da autocobrança, por exemplo. A autocobrança está muito relacionada a esse primeiro estado da inércia e da tristeza, né? Então, o indivíduo chega aqui e ele consegue se aliviar e perceber que não é somente ele não está sozinho, esse sentimento é algo universal, né? As pessoas tendem a sentir isso também, assim como ele,
Não é algo propriamente da pessoa individualmente, mas sim um contexto enorme que incita aquelas emoções e aqueles sentimentos que são construções, né? Então, aqui ele percebe isso, né? Quando ele está em contato com a inteligência divina, ele consegue captar isso mais facilmente, né? Mas, como nós temos um ego e nós precisamos levar as coisas pelo lado pessoal muitas vezes, né? Nós vamos retornar para cá. E os ritos de passagem para a maturidade não é anular nem o primeiro estado nem o segundo, mas entender que eles são processos, né? Entender que eles são, como é que eu posso dizer? Entender que eles fazem parte dos ciclos, né? E é compreender que isso são ciclos, porque existem muitas pessoas que não compreendem que isso é cíclico. Então eles tendem quase sempre, né, a tratar o que já passou como algo que nunca mais vai acontecer, quando isso não é verdade, né? O passado é o presente e o futuro ao mesmo tempo, né? O passado ele retorna, né, para que nós possamos nos testar e testar a nossa maturidade, digamos assim, né? Se aprendemos alguma coisa de fato ou não com o que vivenciamos até agora. Então, todas as situações do passado retornam e voltam para nós, para que nós possamos ter uma certa capacidade de nos atentar ao que estamos progredindo a nível psíquico e espiritual, né? Se estamos de fato evoluindo em termos de comportamento, em termos de pensamentos também, né? Em termos de ações, enfim. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido mais ou menos esse processo aqui. Só agora que eu percebi que a terceira parte não estava aparecendo ainda. Mas aqui, inteligência divina tem um propósito final, um propósito de objetivo de vida, né? O nosso objetivo de vida como seres humanos é chegar nesse terceiro estado, né? É chegar nesse terceiro nível da inteligência divina, né? Que é onde toda forma de sofrimento, toda forma de dor, ela parece muito menor do que realmente é, né? E existem muitas interconexões com esse estado da tristeza e da inércia, né? É um contato muito aproximado com elementos que estão em estado de inércia, né? Ou elementos, substâncias que estão em contato com o estado de inércia, muitas vezes pode obstruir, né, a própria representação da terceira questão, da inteligência divina, né? Então, quando o indivíduo ele chega nesse estado, né, da inteligência divina, no caso, ele possui muita dificuldade por estar o tempo inteiro em contato com objetos ou elementos que estejam nesse primeiro estado de tristeza ou de inércia, né? O que gera por si só uma maior estagnação da sua evolução pessoal, né? Por conta desse excesso de contato com um estado muito primário de imaturidade, né? Porque a maturidade são níveis, são degraus, né? Então a inércia é como se fosse o estado de imaturidade do espírito, né? Quando o indivíduo ele não sabe o que ele veio fazer aqui, não tem um objetivo definido, não tem um objetivo claro. E quando o indivíduo ele não tem um objetivo claro, ele se torna facilmente digamos que se torna muito difícil de manter alguma coisa, de manter alguma relação ou de manter certas disciplinas, né? Manter certas produtividades, porque o indivíduo ele está dentro dele, ele está sem o foco definido para alguma coisa, né? Então podemos dizer que esse primeiro estado é o estado da imaturidade, digamos que da infantilidade de uma forma mais negativa, né? É uma infantilidade, digamos assim, do indivíduo que ainda não
atravessou esse portal de adquirir instrução, né, de adquirir na prática, de colocar na prática as coisas que lê, as coisas que observa, as coisas que aprende, né? Isso é a instrução, isso é o conhecimento por si só, é de fato colocar na prática o que alguém lhe ensinou, ou em algo que se leu, ou em algo que se assistiu, enfim, existem diversas formas de instrução, existem diversas formas de produtividade, né, e basta o indivíduo colocar na prática para poder evoluir um degrau de consciência para poder chegar nesse estado, né? E no terceiro estado da inteligência divina é simplesmente quando a pessoa ela já consegue universalizar essas questões, né? Ela tem muita facilidade de transformar em universal todas as suas questões pessoais e todo o limiar do seu ego, facilmente ela transforma em um pretexto universalista, né? Que é quando estamos em contato com a inteligência divina, né? Quando estamos em contato com a inteligência divina, nós temos muita facilidade, né, de transformar as situações em contextos universais, né, não transformar em algo meramente pessoal. Então, quando nós chegamos aqui, alcançamos um verdadeiro estado de maturidade espiritual e inteligência emocional também, porque a inteligência emocional está conectada com a maturidade espiritual, né? Quando o indivíduo ele é maduro espiritualmente, automaticamente ele também vai ter uma inteligência emocional, ele vai exercer o autocontrole. O autocontrole, né, é simplesmente entender as emoções e entender como essas emoções impactam as outras pessoas, né? Entender o universo subjetivo, né? Isso é ter inteligência emocional, é compreender a subjetividade do seu eu, né? É se centrar em si para poder compreender o universo das emoções. Então, essa inteligência emocional, por consequência, leva até o estado da inteligência divina, que nada mais é que uma maturidade espiritual, né, da pessoa. Na verdade, é bem simples de entender, né, eu acredito, esse processo. Na verdade, isso é um processo que empiricamente as pessoas já têm noção, as pessoas já sabem, né, mas eu gosto de deixar organizado, ou de deixar um pouco mais racional, mais definido, para vocês terem uma percepção mais básica em termos de palavras, porque muitas vezes nós não conseguimos colocar em palavras, né, o que de fato acontece empiricamente falando, né, em termos de sensações, né, então acaba ficando um pouco entranhado dentro de nós e esquecemos simplesmente, né? E eu acredito que é isso, né?